Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, esses dias eu recebi duas sugestões de pessoas sobre um vídeo que eu fiz aqui muito antigo sobre planejamento de carreira. E bom, realmente é um vídeo bem antigo, está desatualizado. Uma aluna minha me sugeriu a revisar esse vídeo, tendo em vista as coisas que eu já tenho estudado, as mudanças que eu tenho implementado. E um outro aluno também comentou comigo no Instagram que seria interessante ver como é que eu estou fazendo, porque ele gosta de ver esse tipo de coisa para se inspirar na organização pessoal e tudo. Então, eu acho que pode ser interessante, começando o ano agora, eu vou compartilhar com vocês rapidamente como é que eu tenho feito o meu planejamento de carreira mesmo, né, o planejamento anual também. Então eu tenho um vídeo bem antigo no qual eu comentava que eu escrevia, né, as metas no início do ano, guardava no envelope e no final do ano eu conferia e tal. E isso é bem interessante, assim, foi interessante por alguns anos, porque te dá aquela sensação no final do ano de muita coisa concluída, muita coisa também não concluída, né, então dá também uma certa frustração, mas acaba que aquilo fica no papel, né? Não sai do papel, a gente coloca no papel, esquece aquilo, e aquilo é exatamente o que eu não faço hoje. Então realmente, como a Luana falou comigo, né, eu acho que vale a pena atualizar. Então, nos últimos anos, aí, depois de 2018, mais ou menos, né, quando eu tive meu segundo filho, as coisas ficaram bem mais tumultuadas e muita coisa para fazer, né? E aí eu comecei realmente até a estudar isso, né, estudar métodos de organização pessoal, produtividade e tudo mais. E aí eu queria começar falando para vocês dessas duas fontes principais, né, nas quais eu tenho me baseado, e uma delas é o método GTD do David Allen, né? Ele é um método muito famoso internacionalmente, criado por esse norte-americano aí, que é o David Allen, e ele é autor de vários livros. O mais famoso deles é esse, A Arte de Fazer Acontecer, que eu já li várias vezes, umas 3 vezes, e ele tem outros livros também, tá? Que são bem interessantes e falam mais da parte de planejamento mesmo, de vida, tá? Então, para quem tem interesse, eu recomendo muito, porque é um método muito interessante, tá? Até foi sugestão de um aluno meu. É um método que, no dia a dia, ele tem alguns passos, tá? Ele é baseado em alguns passos, tá? E basicamente assim, você captura as coisas que você tem que fazer, as pendências, você anota, você depois esclarece, organiza, coloca aquilo no lugar correto, né? Se aquilo demanda ação, se não demanda ação, tudo mais, que é essa parte de reflexão também, né? E tem um momento que você engaja para fazer as tarefas. Mas não é disso que eu queria falar aqui hoje, tá? Isso é o cerne do método dele, mas na verdade não é isso que eu considero que é importante nesse momento de início de ano, de planejamento, que é principalmente uns outros conceitos que ele tem com relação aos horizontes de foco, tá? Então ele fala que a gente deve olhar a vida, né, sob uma perspectiva mais afastada em alguns momentos, que é essa ideia aí de você subir no topo de um prédio, né, ou de uma pirâmide aí, que se você vai subindo, você vai olhando sua vida mais distante, né, o que você quer alcançar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, isso contribui, esse tipo de reflexão contribui para você definir melhor as ações que você vai fazer no dia a dia. E isso eu acho que é muito importante para quem está na carreira acadêmica, tá? Então ele tem um horizonte mais elevado, que é o propósito. Qual que é o propósito da sua vida, né? Ele tem um horizonte um pouco mais baixo, que é a visão, né? Então é uma visão mesmo do que você gostaria para a sua vida. Você quer ser um cientista, você quer abrir uma empresa, ser empresário, né? Montar uma startup, você quer fazer um concurso público. Isso, onde você quer estar daqui a alguns anos, define as ações, os projetos que você tem que implementar agora, né? Isso é muito importante, a gente ter essa visão, né? E aí descendo ele tem os objetivos, ele tem as áreas de foco, né? Que no nosso caso tem a ver com os papéis que a gente desempenha, né? Na vida, na carreira. Então, o professor, por exemplo, né? O professor, ele é um orientador, ele é um cientista, ele é, enfim, né? Tem as várias tarefas, fora as tarefas, né? De mãe, de esposa e tudo mais. E os projetos que são as nossas, que governam as nossas ações no dia a dia.
né? Então, assim, eu quero, por exemplo, entrar no doutorado. Isso é um projeto. Por quê? Porque tem algumas ações que eu tenho que fazer para conseguir realizar, né? Então, por exemplo, ficar de olho no edital, saber quando vai ter a seleção, preparar o meu currículo, então tem várias coisas ali, tá? Então, eu gosto muito dessa ideia dele, né, de você olhar a sua vida sob uma perspectiva mais distante, né, mais elevada, e isso te ajudar a definir as ações do dia a dia, tá? E aí, uma outra fonte que eu tenho bebido muito, né, é uma brasileira que se chama Thaís Godinho, que ela fala que todo planejamento faz parte de um planejamento maior. E ela também, né, estudou muito o GTD. E ela criou um método que é dela, né, que é o MVO, e é um método também de produtividade pessoal, mas é baseado na ideia de produtividade compassiva, tá? Então é um pouco diferente daquela ideia de alta performance que está na moda aí, né? E ela fala que uma mente tranquila leva a uma rotina tranquila e vice-versa, tá? Então eu gosto muito do método dela e eu fiz até o curso, né? Fiz o curso dela no ano passado, foi muito bom, tem sido muito bom, tem mudado muito a forma como eu faço as coisas. Eu acho que por isso que é importante compartilhar. E aí, então, assim, vou falar em linhas gerais, assim, o que ela ensina, né? Assim, uma pequena pílula, né? Que eu posso trazer aqui para vocês, que foi o que eu fiz esse ano. Então, a primeira coisa, é importante você ter uma linha da vida, tá? Uma coisa simples no papel, você desenha, coloca os anos e você coloca aquilo que você pretende, né, alcançar. Então, por exemplo, quero entrar no doutorado esse ano, daqui 4 anos eu quero defender o doutorado, coisas desse tipo, tá? E na carreira dá pra gente fazer esse tipo de plano também, né, de progressão, de publicações, dá pra fazer uma progressão, né? E assim, eu fiz uma enquete esses dias no Instagram, se vocês estavam planejando o ano, né, de 2022 ou estava impossível de planejar, e 40% mais ou menos das pessoas falaram que não tá dando para planejar. Tá realmente difícil, né? Porque com essa pandemia que não se define, né? Não termina, a gente realmente fica com muitas indefinições. Mas é importante a gente ter em mente aquilo que a gente quer, porque daqui a 5 anos essa pandemia não vai existir mais. Então, nesse momento, o que você consegue fazer nesse ano, dessa forma, nesse contexto, para dar um passo no rumo dos seus objetivos, né? Então, eu fiz essa linha da vida e com base nessa linha da vida, a gente faz um plano anual, tá? Ou trimestral. Então, basicamente, o que eu faço, que a Thaís Godinho ensina, né, também, é bem simples, é pegar um papel, dividir em 4, cada coluna é um trimestre, bem simples mesmo, e ali você vai listando as coisas que você pretende realizar. Tá? Você pode colocar ali também aniversários, feriados, férias, é muito importante colocar isso, eventos importantes que você já saiba que vão acontecer, né? Então, no meu caso, eu já coloco as conferências, se eu estiver organizando algum evento, eu já coloco início e término de semestre na universidade, porque isso molda, né, todas as outras coisas que a gente consegue fazer nos períodos, início e fim de um curso, tudo isso a gente vai colocando lá. E o legal de colocar nessas colunas é que quando a gente vai preenchendo, a gente vai vendo se está cheio ou se está vazio, tá? Então vai ter trimestre que está lotado e outros que estão mais vazios. Então, quando for possível, a gente vai remanejando as ações ali, os projetos ali dentro, tá? Depois eu joguei para o Notion, fiz uma página no Notion que tem uma galeria, né? Que é isso aí que vocês estão vendo na figura. Uma galeria para cada trimestre ou estação do ano, né? Eu gosto de colocar estações do ano porque tem coisas que eu gosto de fazer mais no inverno, tem coisas que eu faço mais no verão. Verão é mais propício para diversão, passeios. Inverno é mais propício para organização, limpezas, né? Coisas assim. Porque esse planejamento, ele é da sua vida, tá? Ele não é só do seu trabalho, ele envolve todas as outras tarefas que você tem, né? Então, a gente planeja os trimestres dessa forma, é super simples mesmo, basta pegar um caderno e fazer, né? E depois que a gente fez isso, a gente consegue planejar cada mês. Então, é pegar um trimestre e distribuir nos meses, tá? Tem coisa que tem data específica, então você já coloca no mês específico, tem coisa que não tem, então você vai
colocando onde está mais vazio, né? Então, por exemplo, você quer atualizar o passaporte. Se você quer atualizar seu passaporte, tem um mês que está muito cheio, né? Tem uma submissão de um artigo, tem um projeto para submeter, o semestre está terminando, você não vai fazer nesse semestre, você vai fazer no outro trimestre ou no outro mês, né? Que está mais vazio. Então é muito legal essa ideia, né? E foi assim que eu fiz, é assim que eu tenho feito, tá? Nos últimos 2, 3 anos tem funcionado muito bem. E é muito importante que você revise tudo isso, tá? Então, a cada mês você vai rever os seus planejamentos mensais, trimestrais e vai adequando, né? Aquilo que você não concluiu e gostaria de concluir, você passa para frente, aquilo que você já concluiu, você marca lá, né? Então, a revisão é o essencial. Então, a cada mês você tira ali um turno para você rever todos os seus objetivos, ver aquilo que você já concluiu, aquilo que ainda falta, né? E vai remanejando ali, tá? Então, é como se fosse um mapa que te ajuda, né, nos planejamentos do dia a dia. Então essa é a ideia, né? Se você já tem um planejamento do mês, você pode sentar no domingo ali e planejar a sua semana, pegando aquelas tarefas que devem ser feitas nessa semana. E o planejamento do dia, nem sempre eu faço, né, porque eu já tenho as ações da semana, mas quando tá muito cheio, eu costumo fazer assim uma listinha daquilo que eu preciso fazer naquele dia, porque fica mais fácil, você já senta e vai fazendo, não precisa pensar muito no que tem que ser feito. Tá bom? Então é isso, espero que sirva de alguma forma como inspiração para vocês. Coloca aí para mim que eu vou adorar saber como é que você faz, se você faz os seus planejamentos, tá bom? Até o próximo.